Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer o nosso segundo vídeo da semana. Como de costume, o primeiro é de caso criminal, o segundo, portanto, é de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Acho que esse vídeo é o 12º deste quadro, não sei, por aí, já perdi as contas. Mas eu trouxe mais um conteúdo muito legal aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem de verdade mesmo. E deixem a curtida de vocês aqui embaixo, deixem o comentário, sugestões de vídeo também, pra eu estar lendo e trazendo o mais breve possível. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que se interessa por esse tipo de assunto e não esqueçam de se inscrever no canal. É isso, gente, e vamos começar o vídeo. Hoje eu trouxe a história de um cara que ele é bem famoso, vocês já devem ter ouvido falar nele, o Billy Graham. E ele foi muito importante, principalmente na parte da espiritualidade, assim, né? Na parte da igreja, e o papel dele foi muito importante nesse quesito. Na política também ele teve uma participação significativa, né? Porque ele estava junto com alguns ex-presidentes e com alguns presidentes, enfim, ele estava envolvido naquele meio. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês melhor como foi tudo isso. Seu nome completo era William Franklin Graham Jr. Ele nasceu em Charlotte, na Carolina do Norte, em uma fazenda leiteira. Ele ficou conhecido como Billy Graham. Ele foi um evangelista evangélico, teólogo e pastor batista norte-americano. Os pais dele resolveram levar ele para a Associação Presbiteriana de Igrejas Reformadas em 1934, quando ele tinha 16 anos, então ele passa a participar dessas reuniões e tudo mais, e é com essa idade, neste ano, que ele resolve se converter. Ele começa a participar de reuniões de evangelismo, no caso, e aí ele se converte. Em maio de 1976, ele termina o ensino médio na Sharon High School, e ele vai então para a faculdade chamada Bob Jones College, que é conhecida hoje como Bob Jones University, que fica localizada na cidade de Cleveland, no Tennessee. Mas ele acabou não se agradando e ele resolveu, no ano de 1937, mudar para o Instituto Bíblico da Flórida, que agora é conhecido como Trinity College of Florida. Foi dado para ele o Ministério Pastoral dos Batistas Sulistas no ano de 1939 e é no ano de 1940 que ele vai se formar em teologia. Ele acabou estudando antropologia no Wheaton College e ele ganhou seu bacharelado em artes no ano de 1943. Durante o seu período de graduação, ele acabou afirmando que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Então, como a gente pode perceber no contexto todo ali que ele estava vivendo, Deus sempre foi uma presença muito importante e muito forte na vida dele. Foi fundamental, desde o começo. A partir do momento que ele se converteu, Deus passou a ser fundamental na vida dele. Após ele ter se formado na faculdade, ele foi o responsável por pastorear a Igreja Batista da vila de Western Springs. Hoje é chamada de Western Springs Baptist Church. Isso tudo antes dele se juntar à Mocidade para Cristo, que basicamente, gente, essa Mocidade para Cristo era uma organização com fim religioso que tinha sido fundada no período da Segunda Guerra Mundial para a juventude e para militares. Ele acabou pregando em todo o território dos Estados Unidos e na Europa pós-guerra, então ele acabou sendo responsável por levar a palavra de Deus para todas essas pessoas que estavam morando neste território, né? Ou que estavam presentes lá naquele momento em que ele estava fazendo esse evangelismo. No ano de 1943, então, ele se junta a Henrietta Mears, que ela é uma pessoa também fundamental, assim, ela foi uma pessoa notável. E eu vou trazer no próximo vídeo a história dela pra vocês, pra ficar uma continuação e pra vocês entenderem como essas duas histórias se encontram. Ela era da primeira igreja presbiteriana de Hollywood e ela foi fundamental para a escolha do primeiro acampamento que ele criou, né, o Billy Graham, no caso que foi o Forest Home Christian Camp, que hoje em dia é chamado de Home Ministers, que fica localizado às margens do lago Big Bear e é no sudoeste da Califórnia. É nesse ano que ele vai se casar com Ruth McCooey Bell, que ela era filha de missionários presbiterianos. Esse casal acabou tendo 5 filhos, 19 netos e 28 bisnetos. Uma família bem grande, por sinal, no caso, né? Os filhos Franklin Graham e Anne Graham Lotz, eles também se tornaram evangelistas e eles passaram a continuar o trabalho do pai, já que ele acabou tendo que se aposentar por conta de problemas de saúde e por conta de estar com uma idade avançada, e ele também tinha mal de Parkinson, então ficou complicado as coisas para ele ali continuar com o ministério, então os filhos deram continuidade a isso que o pai deles fazia. No ano de 1948, então, num quarto de hotel, ele e a sua equipe evangelística vão estabelecer um código de ética e regras chamado de Modesto Manifesto. Ele é basicamente um código ético para trabalhar na vida ali para se proteger de acusações de abuso de poder, abuso físico, abuso sexual e todos os tipos de abuso. Ele é um código de regras que basicamente tem o objetivo de defender contra acusações de abuso de poder, abuso físico e abuso sexual. Ele é constituído também de regras para coletar ofertas em igrejas, trabalhar apenas em igrejas que costumavam apoiar evangelismo cooperativo,
usando estimativas de multidões em eventos ao ar livre e um compromisso também de nunca ficar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, a menos que a sua esposa estivesse junto no mesmo ambiente. Eu vou explicar um pouquinho o que é a cruzada para quem não sabe, para entender do que se trata. É basicamente uma expedição com um fim religioso. Então, para resumir para vocês, né, de forma bem direta e clara. Ele começou a fazer esses eventos por volta de 1948 e ele já chegou a ter como multidão ali cerca de 210 milhões de pessoas. Isso tudo em 185 países, e os seus sermões eles tinham foco principalmente na parte de que é falado que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Ele acabou sendo responsável por presidir a University of Northwestern St. Paul de 1948 a 1952. A sua primeira cruzada ela ocorreu na Austrália no ano de 1949 e foi considerado um marco inicial da evangelização em massa na história australiana. Teve vários efeitos no crescimento do protestantismo que acabou originando a criação de várias igrejas num período de 15 anos. Ele acabou então, num certo momento, ficando doente. Após esse momento, o filho dele que passa a cuidar das cruzadas, né, que era essa expedição religiosa que ele realizava, então ele passa isso pro filho dele fazer. Porque por conta da doença dele ele não estava mais conseguindo, enfim. Então o filho dele continua, né? E basicamente esses eventos não tinham um local específico para ocorrer. Eles poderiam ocorrer em largas avenidas, na rua, em estádios, em vários lugares. Eles acabaram conseguindo montar um exército com quase 5.000 pessoas. Eles também tinham um coral para cantar músicas. E cada vez mais pessoas eram convidadas a participarem desse exército, né? A fazer parte deste coral. No ano de 1950, então, é fundada a Associação Evangelística Billy Graham, que é uma associação basicamente com o fim de evangelho, né? De fazer evangelismo e eventos desse tipo. No que se refere à parte política, ele foi registrado como membro do Partido Democrata. Isso tudo aconteceu até o ano de 1960. Apesar de que nos últimos anos ele acabou adotando uma posição flexível, escolhendo um partido que ele achava mais adequado para expor suas ideias. Ele tinha relações com alguns ex-presidentes, ele tinha relações próximas, né? Eram eles Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, Bill Clinton e da família Bush. Ele teve uma relação super restrita com o ex-presidente Richard Nixon e também acabou ajudando na campanha para presidente, dando um grande suporte para protestantes evangélicos, principalmente para os que estavam preocupados com a candidatura de John Kennedy. Após acontecer a vitória do Nixon, em 1968, ele acabou se tornando conselheiro oficial e por conta disso ele acabava frequentemente fazendo visitas à Casa Branca, servindo ocasionalmente os presidentes com serviços privativos religiosos. Por exemplo, quando faltava apenas 2 dias para as eleições presidenciais, ele foi convidado para fazer a oração do café da manhã presidencial na Flórida, com George Bush. E depois ele foi chamado formalmente para agradecer pelos seus atendimentos espirituais. Ele foi honrado com vários prêmios, incluindo o Prêmio Templeton no ano de 1982, por suas contribuições à ajuda mútua e ao entendimento interreligioso, e Ronald Reagan Freedom Award por conta de sua contribuição para o avanço da liberdade no mundo. Isso tudo aconteceu no ano de 2000. No dia 24 de junho do ano de 2005, ele acabou iniciando o que seria sua última cruzada pela América do Norte, no Flushing Meadows Park, que fica localizado em Nova York, em março de 2006. E nesse mesmo mês também, né, foi organizado o Festival da Esperança. No dia 14 de junho de 2007, a sua esposa acaba falecendo na residência onde eles moravam. No ano de 2011, então, ele demonstra que ele era muito grato por ter conhecido essas pessoas ali, né, principalmente essas pessoas que estavam envolvidas na política. Mas ele confessa, admite, que ele acha que ele passou dos limites várias vezes e que ele preferia não ter se envolvido tanto na política quanto ele se envolveu. Nesse mesmo ano, ele foi questionado sobre se ele faria as coisas diferente, né? Se hoje ele pensava de um jeito, que ele não teria feito coisas que ele fez no passado, e ele disse que ele teria aproveitado mais tempo com a sua família, ele teria dedicado mais tempo para isso, teria pregado menos, teria participado de menos conferências. É dito também que ele tinha o hábito de aconselhar vários evangelistas a economizarem tempo e a não marcarem tantos compromissos. Já estava sendo planejada a sua saída da vida pública por conta de vários problemas de saúde. Ele sofreu por muitos anos com mal de Parkinson e vários outros problemas. Ele tinha fratura no quadril, na pelvis, câncer de próstata e implante por conta de uma derivação no seu cérebro para controlar o excesso de fluido. Também ele acabou sendo hospitalizado nos anos de 2011, 2012 e 2013, decorrente a vários problemas respiratórios que ele acabou tendo. Sua coluna de conselho chamada Graham My Answer apareceu em vários jornais por mais de 60 anos, isso tudo a partir do ano de 2017, né?
É então que, com 99 anos de idade, no dia 21 de fevereiro de 2018, ele acaba falecendo na residência onde ele morava. A notícia do falecimento dele foi dada por Jeremy Bloom, que ela era uma porta-voz da Associação Evangelística do Billy Graham. Ele estava sofrendo fazia muito tempo já por conta do câncer, pneumonia e várias outras comorbidades, e ele faria 100 anos em novembro. Ele morreu em fevereiro, né? Ele tinha 99, como eu falei anteriormente, e ele faria 100 em novembro daquele ano. No período da sua morte, foi anunciado que o corpo dele ele seria honrado na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, que ela é uma homenagem muito top, assim. Ela é feita só para pessoas importantíssimas, principalmente para presidentes, militares e políticos, e ela tinha sido feita pela última vez em 2012 por um senador. A cidadãos privados, essa homenagem só havia sido feita 3 vezes, a 3 pessoas no caso, né? A última pessoa a ter recebido essa homenagem tinha sido Rosa Parks. Então, gente, essa foi a história de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O Billy Graham, ele tem um legado muito bonito e ele deixou um legado muito lindo para os filhos dele continuarem o trabalho dele aqui. E o que ele fez em vida deve ter impactado diversas vidas, porque olhem a multidão que seguia ele nas cruzadas. Olhem o tanto de pessoas que se juntavam perto dele nos eventos que ele fazia. Então, assim, ele com certeza impactou a vida de muita gente positivamente. E é por isso que eu resolvi trazer a história dele pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre a história dele. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!